noite. A graça e a paz de Deus estejam com todos vocês neste culto, em que nos reunimos para ouvir a palavra, orar, cantar, fortalecer a fé e a comunhão com os irmãos. Amém. Podem sentar-se. Era um sábado. Jesus está descendo do monte, onde proferiu o grande sermão do monte. Bem-aventurados os misericordiosos. Uma grande multidão caminha com Jesus em direção à cidade onde ele morava, Cafarnaum. Entre o monte e a cidade está uma vila, a Vila dos Leprosos. Hoje, nossos hospitais têm alas onde são separados doentes mais e menos graves. Algumas pessoas doentes são colocadas no isolamento. A Vila dos Leprosos era uma dessas alas de isolamento. Jesus e a multidão estavam passando perto de uma dessas vilas, onde eram isolados os leprosos. A lepra era uma doença sem cura e altamente contagiosa. Por isso, quem a tivesse era considerado uma pessoa impura e, por conta disso, não podia mais participar da vida familiar, social e religiosa. O destino de uma pessoa com lepra era esperar pela morte na Vila dos Leprosos. Um homem leproso rasga a multidão e atrevidamente chega perto de Jesus. O leproso chegou perto de Jesus. O leproso chegou perto de Jesus e ajoelhou-se. Por que será que Jesus permitiu a aproximação deste leproso? Pelo simples fato de que para Jesus não era um leproso, mas era um homem, era uma pessoa, era um ser a quem ele amava e a quem queria muito salvar. O homem leproso tem um pedido a fazer para Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. No pedido dele já está expressa a sua fé. Eu sei que o Senhor pode me curar. Não sabemos como, não nos é dito por nenhum dos evangelistas, mas esse homem da Vila dos Leprosos sabia que Jesus era o Deus dos impossíveis, que pode curar de todas as doenças e ressuscitar até os mortos. No pedido está expressa a sua submissão a Jesus. No pedido está clara a sua humildade diante de Jesus. Se o Senhor quiser. Ele sabia que tudo está sujeito à vontade de Deus. Exatamente como Jesus mesmo nos ensina a orar: seja feita a tua vontade. Jesus era a última esperança desse homem leproso. Todos o haviam considerado impuro, um maldito e castigado por Deus. Fora da cidade, maldito.
Você não pode ficar aqui, seu impuro, nojento, catinguento, fedorento. Fora daqui. Aqui não é seu lugar. Maldito. Digo maldito porque naquela época, na sociedade judaica, uma pessoa que tinha uma doença incurável como a lepra era considerado, sim, preconceituosamente, pela religião da época, um maldito, a quem Deus havia castigado diretamente com uma doença como esta. E a sociedade era extremamente excludente. Alguns vão dizer, mas também não é para menos, né? Podia contaminar toda a família, toda a rua, todo o bairro, toda a cidade. Todos haviam deixado este homem e ele tinha deixado a tudo e a todos. Deixou a vida para trás. Estava vivendo numa vila para mortos-vivos. A maioria dos leprosos vivia longos anos à espera da morte. 10, 20, 30 anos na vila dos isolados. Em Campo Grande há uma vila dessas, ela ainda existe, no Mato Grosso do Sul, a vila dos leprosos. Hoje hanseníase, tem cura fácil, mas na época era mortal, assim, era fatal, não tinha cura. A vida desse homem e de outros era esperar pela morte. Caíam os dedos, caíam as mãos, caíam as orelhas, o nariz, e acima de tudo um leproso cheirava muito mal. Era o apodrecimento da carne. Cheirava a carne apodrecida. Um morto-vivo. E foi um homem assim, irmãos e irmãs. Foi um homem assim, com seu corpo coberto de lepra, está escrito no Evangelho, que rasgou a multidão e chegou assim, tão perto de Deus. Um homem totalmente excluído chegou perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muita gente excluída em nossa sociedade e que deseja chegar perto de Jesus. Homossexuais, prostitutas, pobres, mendigos, abandonados, drogados, alcoólatras, drogadictos de todas as ordens e tipos, pessoas sozinhas, deprimidas, doentes, desesperados, aidéticos, cancerosos e tantos outros portadores de doenças mais ou menos graves. Pessoas que querem chegar perto de Jesus. E se esse leproso chegou tão perto de Jesus, todos e todas podem chegar perto de Jesus. Também você pode chegar perto de Jesus. Que coisa maravilhosa Deus nos permite por sua graça. Podemos chegar tão perto de Jesus, que no momento da Santa Ceia Ele se coloca para dentro de nós, entra em nós. Essa semana copiei de um Facebook, de um perfil da Sandra, uma oração de bênção, que uma parte diz assim: esteja dentro das pessoas para lhes dar sentido de vida. Na ceia, Deus entra para dentro de nós. Estou dizendo isso para realçar a proximidade que Jesus tem com cada um de nós. Por isso, vença a multidão,
vença os costumes, vença as práticas, sei lá, ultrapassadas, vença a tradição e chegue perto de Jesus, sempre que você o puder fazer. Faça como esse leproso do Evangelho, vença a multidão, chegue perto de Jesus, caia de joelhos e faça seu pedido a Ele. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Aí talvez você vai dizer, mas pastor, ninguém aqui entre nós tem lepra ou qualquer outra doença grave, embora existam doenças graves entre nós. E eu digo, é verdade, graças a Deus. A lepra era uma doença incurável do primeiro século e está totalmente passado. No entanto, nós somos portadores das doenças do século 21. Apatia. As escolas chegam lá em setembro e outubro, começam a chamar os pais em desespero, porque não sabem mais como fazer para os adolescentes e até as crianças terem alegria na vida, porque elas são cidadãos do século 21, imbuídas de apatia, tristeza, melancolia, depressão, angústia, síndrome do pânico. Vocês sabiam que nós temos entre nós diversos irmãos que não podem vir ao culto na igreja porque sofrem de síndrome do pânico? Quando elas entram num lugar com mais pessoas, o coração dispara, dá quase uma taquicardia e elas precisam ir embora o mais depressa possível. É uma doença do século 21, síndrome do pânico. Medo, vazio existencial, falta de vontade de viver. Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. O pedido do leproso. Leve seu pedido também aos ouvidos de Jesus. E nós temos ainda enfermidades mais graves do que essas. Egoísmo, vaidades, promiscuidade, imoralidade, avareza, ganância, rancor, ódio, soberba, preconceitos de toda ordem, sentimentos de vingança, vontade de destruir. Diga para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. De todas essas enfermidades, o Senhor quer livrar todos os seus filhos. Às vezes, se alguém tem câncer, doença difícil, né? Pode ser e pode não ser da vontade de Deus que essa pessoa tenha cura e vença o câncer. Quando uma pessoa que tem câncer ora, Senhor, me cura, ela pode esperar pelo menos duas respostas de Deus, sim e não. Mas quando uma pessoa ora a Deus dizendo assim: Senhor, eu quero ser mais misericordioso, Senhor, eu quero ser mais paciente, eu quero ser menos egoísta, eu quero ser menos destrutivo, a resposta de Deus é apenas uma: sim, conte com a minha ajuda. Senhor, eu quero mais paz, Senhor, eu quero mais sossego, e Ele diz sim. Faça como esse leproso, acredite no poder de Jesus. Ele pode nos curar de todos os nossos males. Jesus desceu do céu para que até mesmo um leproso pudesse chegar bem perto dele. Os pastores de Belém visitaram Jesus na estrebaria. Simeão pegou o menino com 8 dias nos braços e cantou de alegria. Os magos do Oriente o visitaram em casa e levaram a ele seus presentes, demonstrando sua gratidão e sua felicidade por o terem encontrado. Aqui no texto do Evangelho de hoje, um homem coberto ou com o corpo coberto de lepra
chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e lhe fez um pedido: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. O evangelista Marcos, que também reporta esse evento, nos diz que o Senhor ficou com muita pena dele. Marcos capítulo 1. As pessoas todas tinham nojo desse homem. Todos tinham certeza de que ele era assim um maldito que estava recebendo um justo castigo de Deus. E o Evangelho nos garante dizendo que Jesus ficou com muita pena dele. Mas não foi só isso. Ficou com pena dele e tocou no leproso. Faça um esforço para ver a cena diante de seus olhos. Um homem com o corpo coberto de lepra, cheirando mal a beça, é tocado por Jesus. Tem o seu corpo tocado pelos dedos de Deus. Que imagem é esta? Deus está tocando com as suas mãos um homem leproso. A graça de Deus estende seus braços, abre suas mãos e toca um homem com o corpo coberto de lepra. Queridos irmãos e irmãs, é a um Senhor assim que servimos. Dona Tânia, é a um Senhor assim que servimos. Não é João. É a um Senhor assim que nós servimos. Imaginem a alegria desse homem voltando para casa. Jesus até o proibiu, se lermos Marcos e também especialmente, Jesus o proibiu de contar o que havia acontecido. Mas o evangelista Marcos nos diz que ele começou a falar muito e espalhou a notícia. Imaginem esse homem reencontrando a família e os amigos, os vizinhos. Ele não parava de falar, porque ele era um morto-vivo e agora estava de volta à vida normal. Do encontro com Jesus, renasceu a esperança e a vida. Brotou a alegria e a certeza do amor de Deus. Aqui, nessa casa de oração, nós também chegamos bem perto de Jesus. Na palavra, no batismo, na ceia, no abraço amigo, no sorriso do irmão e da irmã. Aqui também chegamos bem perto de Jesus. Aqui nós também levamos a Ele os nossos pedidos. Aqui nesta casa de oração nós também somos curados. Quantas vezes você já entrou aqui com dor de cabeça e saiu aliviado? Quantas vezes você já chegou aqui com os ombros arqueados de culpa, de medo, e saiu leve, livre? Aqui nós também somos curados. Quantas vezes você entrou aqui desanimado, apático, e saiu animado? Aqui, Dona Tânia, Keila, Jussara, Jaqueline, Adilson, seu Valmor, aqui nessa casa de oração, precisamos chegar bem perto de Jesus para sermos todos animados, consolados, perdoados, fortalecidos, alimentados e que todos sejam acolhidos. Já imaginaram se entrasse aqui agora um leproso? Não precisa nem ser um leproso. Na quinta-feira eu visitei uma irmã da igreja e voltei bastante tarde.
e fui a um X aí na Avenida do CPA comprar 2 X-Bacon. Um para mim e um para a Elisa. O dela está no freezer, porque eu cheguei bem tarde e ela já estava dormindo. Aquelas cadeiras na calçada estavam todas repletas de gente. Gente de todos os tipos, homens, mulheres, crianças. Gente alegre, gente triste, gente pensativa. E, de repente, um mendigo, de fato, que cheirava bastante mal, foi até aqueles carrinhos, né, fazer o seu pedido, com uma nota de R$5 na mão. A movimentação para afastar foi algo alarmante. Que cena que os evangelistas nos deixaram pelo poder do Espírito de Deus. Se Jesus estivesse ali, Jesus teria tocado nele. Talvez Jesus teria levado ele para casa em Cafarnaum, dado banho nele. Que cena nos deixaram os evangelistas pela vontade de Deus. Primeiro, para nós nos animarmos e nos confortarmos com a certeza de que todos nós, apesar de todos os nossos pecados, podemos chegar bem perto de Jesus e sermos agraciados por Ele. E depois podemos levar mais gente. E, acima de tudo, aceitar que todas as pessoas podem chegar perto de Jesus, porque esta é a sua vontade. Por isso, convide uma pessoa para vir com você a esta casa. Venha com ela ou espere por ela aqui. Apresente-a às outras pessoas da igreja. Convide uma pessoa para vir com você. Convide uma família para vir com você. Assim, gente de todas as partes da cidade vão vir e se encontrar com o amoroso Salvador que nós conhecemos. Todos e todas podem chegar perto de Jesus. Amém.